Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma conversa de mercado. Esse é o quadro Cultura, Mercado e Consumo. Eu sou Tice Weber, sócia consultora da Brain, e hoje quem está aqui conosco é a Tuaine Bilibil. A Tuaine, ela é engenheira civil, ela trabalha há 11 anos na Sanremo e ela já participou da concepção de empreendimentos icônicos, como, por exemplo, o Palazzo Lumini, Edifício BW, Queen Vitória, e agora ela está aqui hoje com a gente para compartilhar um pouquinho essa experiência de trabalhar com o mercado de luxo. Tuaine, seja bem-vinda. Obrigada, Tizi. É um super prazer estar aqui no seu quadro para a gente ter essa conversa de mercado. Que legal, muito obrigada por aceitar o convite, né? Bom, a primeira pergunta que eu queria te fazer é: a gente sabe que a Sanremo é uma marca no mercado imobiliário bastante diferenciada, né? Até algo aspiracional, assim, para muitas pessoas. E eu queria que você contasse um pouquinho mais para a gente o que a Sanremo representa para o mercado imobiliário. Bom, eu acho que a Sanremo, a gente pode dizer que a Sanremo hoje quebrou, né, já um paradigma do que é o residencial de luxo, não só no mercado curitibano, mas com certeza a nível nacional, né? Eu acho que, além da construtora representar assim, bastante seriedade, bastante solidez, né, pelos seus 40 anos já de história, que inclusive a gente comemorou recentemente em novembro, né, esses 40 anos, uma data bem bonita, assim, né? A Sanremo foi extremamente arrojada em lançar esse conceito que não existia no mercado, que é você morar num empreendimento com um padrão de hotel 6 estrelas, né? Então, além da beleza, de toda, né, de todo o glamour, vamos dizer assim, de um empreendimento muito bonito, você viver realmente essa experiência do luxo, né? Eu acho que é isso que a Sanremo representa hoje. Perfeito. Bom, você falou então que a Sanremo é essa experiência do luxo, né? O que vocês entendem por luxo? O que seria o luxo para vocês? Eu acho que o luxo é conforto, o luxo é exclusividade, é minuciosidade, é detalhe. E eu percebo que, principalmente quando a gente fala de luxo na construção, né, do luxo no imobiliário, muita gente acaba ficando limitada a pensar em materiais, em acabamentos raros, sofisticados e caros, sabe? E a gente acredita que o luxo vai bem além disso, é uma coisa bem mais profunda que isso. Uhum. Acho que para nós ele está principalmente na dedicação que a gente tem em cada detalhe. Acho que o principal objetivo nosso, né, como executor, né, de um empreendimento desse, é a gente no final da obra não encontrar itens assim que você para e pensa, puxa, se a gente tivesse pensado aqui, podia ter ficado melhor esse detalhezinho, sabe? Acho que o maior objetivo é você realmente pensar nisso lá atrás, é você possibilitar um resultado grandioso e perfeito, né, dentro da nossa capacidade humana, né, de perfeição, pensando nisso tudo antes, né? Eu acho que o verdadeiro luxo num imóvel, ele está em detalhes que trazem conforto, assim, que às vezes a visita nem vai perceber, sabe? São Aham. que realmente a pessoa que vive ali percebe no dia a dia. Como, por exemplo, você poder chamar o elevador lá do teu quarto, quando você está terminando de se arrumar, e ao você chegar no elevador, ele já está lá. Sim. Você não tomar um jato de água gelada no braço todo dia quando você vai ligar o chuveiro, porque o misturador está localizado num lugar estratégico, ou porque tem um sistema de recirculação que a água já vai sair quentinha para você, não vai ter aquele tempo. É você poder estar na tua sacada, tá na tua sala e sair para a tua sacada sem descer aquele degrau, porque o sistema de escoamento de água, a esquadria permite esse não desnível, né? Permite essa não necessidade. Então, eu acho que o verdadeiro luxo, o verdadeiro diferencial está aí. E para nós, né, podermos viabilizar isso, esses itens simples, né, aparentemente simples, a gente precisa pensar nisso muito antes, né, porque um projeto desse leva anos para ser construído. Então, lá atrás, na concepção, a gente precisa pensar em tudo isso, pensar no final, para poder conceber e executar dessa forma. Acho que é Uhum. isso. É muito interessante esses exemplos que você trouxe,
porque são elementos assim que a gente não pensa, mas quando você fala, meu Deus, como isso realmente é uma coisa que faz Que uma diferença, acontece. né? É quase uma antecipação da necessidade do teu consumidor, né? Antes que ele sinta que ele precisa daquilo, vocês entregam, e eu acho que isso realmente, o luxo nesse detalhe que a gente vive, experiencia, é muito legal. Eu adorei teus exemplos. O do elevador, o jato na mão é clássico, né? Você fica lá meio tentando abrir aquele chuveiro, muito No bacana. verão tudo bem, mas no inverno é sofrido, né? É, verdade, ainda mais em Curitiba. E, Tuaine, me Exatamente. diz uma coisa, o que que você diria, assim, que são os principais elementos, as principais características que diferenciam os empreendimentos da Sanremo? Eu acho que são dois fatores principais, assim, pensando assim, né, de bate-pronto. Acho que primeiro é essa capacidade que a Sanremo desenvolveu em executar exclusividade, né? Então, não sei se você já sabe, mas cada apartamento da Sanremo é único, né? Não Uhum. cada unidade, desde o layout, os revestimentos, o modelo do rodapé, do chuveiro, da maçaneta, tudo é personalizado de acordo com o gosto, a necessidade do cliente. Então, a gente só sabe o que a gente vai executar naquele apartamento depois de receber esse projeto de personalização, né? O projeto de interiores que o cliente, junto com o seu arquiteto, seu decorador, realizou para atender a necessidade da família dele, né? E isso eu acho que é muito incrível, porque cada obra é executada uma única vez e nunca existe um copia e cola, né? Aham. A obra é exclusivo, uma obra-prima mesmo, assim, sabe? E eu acho que a segunda característica e talvez até a mais importante, assim, para diferenciar, é essa busca incessante pela superação, sabe? Uhum. A gente inventa. A cultura da empresa, assim, ela é extremamente versátil e receptiva a novas soluções, a novas tecnologias. E como a gente já comentou anteriormente, né? Primeiro a gente define o resultado, depois a gente pesquisa para ver se já existe uma solução que atenda, que viabilize esse resultado dentro do mercado. Se não existir, a gente busca fora, e se não existir fora, a gente dá um jeito de inventar, faz protótipo, testes, enfim. É bem interessante assim o processo, né? E eu acho que isso está tão inserido na cultura da empresa que não se aplica apenas a coisas grandiosas, assim, como, sei lá, uma fachada, que recentemente no Queen Victoria não tinha uma solução de fachada que desse conta do funcional e do estético, e foi criada uma linha de esquadrias somente para, assim, somente não, foi criada ali e agora vai ser usada para outros, enfim, né? Mas eu acho que muitas vezes essa soluções Sanremo, né? Elas são detalhes bem simples, assim, que poderiam ser executados por outras construtoras ou, né, até quem está fazendo a sua própria casa, enfim, mas que não são executadas justamente porque ninguém parou para analisar com cuidado, com carinho, assim, uma solução com critério lá atrás na concepção do projeto. Então, é aquela coisa da pessoa pensar que podia ser diferente depois que já está feito ou depois que já não dá mais para voltar, sabe? Uhum. E eu acho que isso é o que dá esse resultado final nas obras da Sanremo, assim, sabe? Essa junção de centenas de mini decisões e de macro decisões que foram tomadas, que foram antecipadas, né? E que acabam resultando num lugar que a pessoa chega, mas é diferente dos outros lugares. Às vezes não sabe nem, Aham. simplesmente é diferente. Eu acho que é por isso. Que interessante. E eu fiquei curiosa, conta um pouquinho mais para a gente, você comentou desse processo de personalização, né, que cada apartamento é único. Em Uhum. que estágio a pessoa compra, até onde vocês chegam nessa entrega de execução? Como que é? Porque é um super desafio, né, totalmente customizado, cada um tem as suas ideias, né, vão ter que correr atrás de coisas diferentes. Como que funciona isso? A gente entrega um empreendimento, né? Então, quando a gente entrega um empreendimento, a gente fala que entrega a área comum dele e a fachada. Porque a gente Uhum, tem um tijolo dentro do apartamento antes de vender. Então, uhum. né, vamos supor, a Tizi comprou um apartamento, aí você vai atrás do teu arquiteto, escolhe o profissional da tua preferência, desenvolve todo o teu projeto de interiores, como se você estivesse construindo uma casa, vamos dizer assim, do zero.
e você entrega para nós. Então, esse projeto vem para a Sanremo, é minuciosamente analisado por um time de engenharia, né, para ver viabilidade, às vezes a gente até dá algumas sugestões e tal, tem uma troca bem interessante com o cliente, arquiteto e Sanremo, e depois que a gente tem esse projeto realmente finalizado, definido, é que a gente entra para executar. Daí nós temos um prazo, uns meses, para executar toda a parte de obra civil, e daí o cliente só entra com a decoração, marcenaria e decoração. Uhum. É Bem interessante interessante ter um mesmo. relacionamento super intimista com o cliente, né? E num prazo Super. maior do que habitual do mercado imobiliário. Com certeza, os clientes, assim, é bem interessante, porque a gente acaba nem tratando assim, o apartamento 11 é o apartamento do fulano, né? A gente Aham, chama pelo nome, né? É aham. bacana mesmo. Um modelo de trabalho bem diferenciado, né? Que foge do padrão que a gente está acostumado, com uma ultra personalização, sempre buscando, né, soluções diferentes, inovadoras. O que você diria que são os principais desafios para vocês conseguirem trabalhar dessa forma, né, e ter essa entrega também? Uhum. Eu diria que com certeza são as pessoas, assim, é ter as pessoas para fazerem acontecer tudo isso, né? Porque não é do dia para a noite que se consegue transmitir essa cultura ou mesmo especializar ali o profissional que está na ponta para executar um padrão Sanremo, né? A gente fala muito de padrão Sanremo aqui dentro, né? Isso exige tempo, capacitação, treinamento, enfim, né? Especialização mesmo. E até por isso, né? Uma coisa bem interessante, acho que de falar aqui, que é bem incomum na área, né? Quem for da área e estiver assistindo, a Sanremo trabalha quase exclusivamente com mão de obra própria, justamente porque é investido esse tempo, né? E precisa dessa pessoa dessa forma, né? Capacitada e com esse olhar e com essa minuciosidade, com esse critério, né? E isso acontece desde lá de trás, né? Da concepção do projeto, até a gente está concebendo um projeto novo agora, bem gostosa essa fase, inclusive. Então, na troca dos engenheiros, arquitetos e tal, em inúmeras reuniões para elaborar todos os conceitos prévios, né? Como a gente falou anteriormente, de área comum, de facilidade, de segurança, tudo. E depois vem, já na sequência, vem a fase da elaboração dos projetos técnicos, porque aí a gente precisa garantir que toda a infra, tanto de estrutura do prédio, de hidráulica e de elétrica, elas estejam de forma a aceitar essa flexibilização de planta, essa personalização dos layouts, de detalhes, de mudança de pontos. Então, tudo isso tem que ser feito e pensado antes para oferecer essa possibilidade, né? Então, Uhum. a execução é feita enxergando sempre lá na frente, né? E, por fim, vem a execução da obra, né? Que também é um desafio, porque nós temos profissionais que são verdadeiros artesãos, né? Eu sempre costumo comparar, assim, quando a gente fala de capacidade produtiva e de profissional, assim, bem qualificado, os apartamentos da Sanremo com as bolsas da Hermès, né? Eu não sei Aham. se aquele documentário Arts and Crafts, que conta um pouquinho dessa história e foca bastante assim na parte produtiva, né, das bolsas, e ele mostra lá uma equipe de artesãos que produz, obviamente, manualmente ali, né, apenas 15 bolsas por mês. Uhum. A gente sabe que essa demanda ali, e mostra no documentário, é bem maior que isso, né? Eles às vezes têm filas de 1, 2 anos para uma bolsa, então poderiam vender muito mais, mas a capacidade é limitada pela quantidade de artesãos que podem e conseguem executar no padrão esperado. E eu acho que na Sanremo é assim, sabe? Tanto que Uhum. agora no lançamento do Queen, né, que foi recentemente, a gente entregou o Queen Vitória aí para Curitiba, esse final de ano, a gente entregou junto com a área comum somente 2 apartamentos, porque justamente a gente tem essa limitação de mão de obra, a gente não tem como, precisa de mais instalador de mármore, contrata, a gente não tem essa flexibilidade por Uhum. não encontrar profissionais que executem da nossa forma, né? Então agora com a entrega que os nossos artesãos da Sanremo subiram, foram para os outros apartamentos. Algo super customizado, né? Enfim, a curva de aprendizado, o tempo de aprendizado para você treinar uma pessoa para integrar a equipe, né? Torna com que isso está na moda, né? As coisas slow estão na moda, o slow food, o slow fashion, vocês estão É.
quase um slow do mercado imobiliário no bom sentido, né, de que tem aquele processo de concepção, aquele processo de produção, depois um tempo de relacionamento com o cliente, né. Muito legal, estou adorando você contar aqui para a gente, porque eu acho que foge muito do habitual, do que a gente está acostumado a ver, né. E imagino que isso também gere para vocês desafios para atuar em outros mercados, né, como fazer isso, se vocês dependem muito desses artesãos próprios da Sanremo, né? Com certeza. E eu nunca tinha pensado, assim, nessa comparação do slow, assim, É. com certeza, faz todo sentido mesmo, bem interessante. Mas é exatamente isso, sabe? Isso vem desde a concepção, depois a execução, e até no final, assim, como a gente faz, assim, cada obra é uma primeira vez, né? Então, existem muitas decisões e definições que acabam aparecendo para a gente fazer já no decorrer da obra, sabe? Coisa, puxa, será que. E agora, né? O pessoal chama a gente, será que faço assim, faço assado? Porque é a primeira vez que está fazendo, sabe? Uhum. É bem. É até difícil de acreditar se eu contasse, assim, às vezes a gente gasta lá horas, assim, numa reunião de engenharia para definir o encontro de dois materiais, de uma madeira com uma pedra. Será que fica melhor? Faz assim, faz um destaque no meio, põe um metal no meio, não põe. Então, acho que muito dessa cultura da empresa tá nesse amor por fazer isso, sabe? Então, acho que é o mesmo tipo de importância que a gente dá lá num cantinho, é o que a gente dá na definição do revestimento da fachada, sabe? Uhum. Então, eu acho que é muito isso. Ah, eu acredito, eu construí minha casa recentemente, ano passado, e mesmo já trabalhando há um tempo no mercado imobiliário, tinham decisões que chegavam para mim, eu falava: "Meu Deus, tem que decidir isso", coisas tipo isso que você falou do encontro dos pisos, ou a cor que vai ser a soleira em relação à esquadria, assim, zilhões de detalhes que eu nem sabia que existia. E é tanta coisa para decidir, né, dá tanto trabalho que eu, sendo a minha casa, né, eu fazendo do jeito que eu quero, che eu cheguei no final, falei para o engenheiro: "Olha, nem me pergunte mais, decide como você acha melhor e resolva, porque é muita coisinha, né". E como você mesma mencionou que vocês fazem cada vez como se fosse pela primeira vez, né, é toda vez um processo de decisão, de pensar como aquilo vai ficar e tal. E você tem que ter É, uma cabeça para visualizar, né, como sim. o resultado daquilo. E é bem interessante até quando entram alguns engenheiros novos, assim, ou arquitetos novos trabalhar junto, que eles, assim, no início, assim, eles falam, nossa, eu não acredito que a gente ficou uma hora discutindo esse cantinho. Assim, é uma coisa que a gente sabe que ninguém faz, sabe? Mas que, Aham. enfim, eu acredito, assim, muito que é essa soma desses mínimos detalhes, assim, que é aquele final, assim, que você, nossa, é maravilhoso mesmo, sabe? Ai, que legal. O Tuane, a gente está chegando ao final dessa primeira parte da nossa conversa, e para encerrar, eu queria te fazer uma pergunta que eu tenho bastante curiosidade. Assim, a gente sabe que o Palazzo Lumini, por exemplo, virou um super marco, né, uma super referência em Curitiba. Às vezes as pessoas vêm de fora e falam: vamos lá passar no Palazzo Lumini, né, que eu quero ver, eu quero conhecer, ver como ficou. E eu queria saber de você, assim, o que que você acha que quais aspectos que tornaram esse empreendimento referência, assim, por que que foi tão marcante? Eu acho que o Palazzo, ele virou um marco por diversos aspectos, né? Primeiro, a grandeza, a imponência do empreendimento, né? Que falam por si só, né? Dispensam comentários, você passa ali, ele é diferente, né? De todo o resto, realmente chama muita atenção. Eu acho que outro aspecto é a fachada dele, toda em granito polido, é uma coisa que reflete o sol, que impacta, que, enfim, né, é bem especial, né, uma fachada muito especial. Mas eu acho que principalmente é por ele ter sido o primeiro empreendimento da Sanremo com esse conceito do 100% personalizado e customizado, sabe? Acredito que nós mesmos, assim, eu acompanhei, eu entrei na Sanremo quando estava começando o Palazzo Lumini, como estagiária ainda na época, e era um grande desafio, né? Como é que vocês vão fazer? Como é que vocês vão fazer um apartamento de cada jeito? Como é que você muda um banheiro de lugar, sabe, assim? Aham.
Eu acho que isso gerou muito burbúrio, gerou, né, muita gente comentando, né, e acaba que isso vai gerando, assim, uma aura diferente, assim, para o empreendimento, né. E acho que também, acima de tudo, essa questão dos serviços, né, que foi o primeiro prédio também da Sanremo com serviços, com a ideia de serviços, com a gastronomia interna, né, então realmente essa experiência de hotel 6 estrelas no dia a dia do morador. Acho que Uhum. o ícone está aí. Perfeito, muito legal, Tuane, adorei nossa conversa, muito obrigada por vir aqui compartilhar com a gente hoje. Ah, imagina, eu é que agradeço. E para mim, assim, eu posso ficar horas falando, que é sempre um prazer. Ai, que bom. E eu já deixo aqui o convite para quem está gostando da nossa conversa para acompanhar a parte 2 do nosso vídeo que vai sair na semana que vem.